Estamos ao vivo. Pai seja convosco, a todos os irmãos. Amém. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante a respeito do santuário, da Arca da Aliança. Não, nós não falamos sobre esse assunto. Não falamos. Onde está a Arca, a investigação bíblica sobre a Arca? Sim. A gente falou que a gente ia fazer esse estudo. Mas é que você já falou um monte. Né? Daniel 9, versículo 24 ao 27 vai ser o tema de hoje, né? Sejam bem-vindos, olha aí quem já chegou, irmão Gessé, irmã Desiane, Romanha e Horiston, Pai seja convosco, sejam bem-vindos, já temos duas pessoas. Então vamos aqui à leitura da palavra de Deus, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Os irmãos agora leiam o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação em que está determinada será derramado sobre o assolador. Muito bem, seja bem-vinda, Maura Lascívia, seja bem-vindo, irmão Iosef. Já estamos com 9 irmãos que estão também assistindo conosco aqui à Escola Bíblica, né? Sejam todos bem-vindos aí. O irmão Paulo também, irmão Benedito Lima, Pai seja convosco, feliz sábado a todos vocês. Então, hoje o assunto, a Arca da Aliança, uma investigação bíblica e depois histórica e arqueológica, né? Um assunto bastante interessante. Bom, primeira coisa que a gente vai ver é o versículo 24 aqui, que nós lemos. Vamos prestar bastante atenção, vou até ampliar um pouco mais ele aqui para poder mostrar também para os irmãos que estão acompanhando aí. O versículo 24, está aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre o povo de Israel foi determinado 70 semanas de anos. Anos, não são 70 semanas de dias, é de anos. É só multiplicar 70 vezes 7, que dá 490 anos. Então, foram determinados 490 anos sobre o povo de Israel, né? Vamos ver se a gente acha aqui as 70 semanas. Acho que não tem aqui, né? Deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha o gráfico das 70 semanas para nós
Vamos ver aqui. Imagens, deve estar aqui imagens. Está aqui. Achamos o gráfico das 70 semanas. Então, vou virar um pouquinho mais. Aí. Consegue ver? Então está aqui, ó. 70 semanas de anos ou 490 anos. O que vai acontecer durante essas 70 semanas? Diz aqui, tem relação com a cidade de Jerusalém. Essas 70 semanas tem relação com a cidade de Jerusalém. Tem relação para, diz aqui, cessar a transgressão, ó. Cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Então tem relação com expiação de pecados. E para expiar a iniquidade, quer dizer, cancelar os pecados, para trazer também a justiça eterna, o perdão eterno. Para, que mais? Selar a visão, quer dizer, vai fechar a visão, vai terminar com todos esses acontecimentos. E, finalmente, para o quê? Ungir o Santíssimo. É bem importante vocês notarem isso aqui. É muita coisa para um acontecimento só. Mas são 490 anos, né? Então foi reedificada a cidade de Jerusalém, foi expiada a iniquidade, certo? Trouxe justiça eterna, selou a visão e ungiu o Santíssimo Lugar. Agora nós vamos investigar o que seria ungir o Santíssimo Lugar. Como que se dava esse processo dentro da história, né? Da história da redenção. Nós sabemos que todas as coisas que aconteceram com a nação de Israel são figuras, né, das coisas vindouras, são simbologias de coisas que aconteceriam realmente, de fato. A Páscoa, por exemplo. O que acontecia na Páscoa? Chegava a tarde da Páscoa, dia 14 de Nisan, eles tinham que imolar um cordeiro de 1 ano, sem qualquer defeito, eles tinham que matar, né, tirar o sangue dele, passar no umbral aquele sangue. Era o festival da Páscoa. Aquele cordeiro que morria uma vez por ano na Páscoa representava acontecimento o quê? Futuro, não era isso? Quem que representava aquele cordeiro que morria no dia da Páscoa? Jesus. Os irmãos estão participando também aí no canal. Tá tudo bom aí? O som tá dando para ler os versículos da Bíblia? Não está invertido não, né? Então, irmãos, vários acontecimentos do Antigo Testamento representavam acontecimentos futuros. As 70 semanas de Daniel, ela fala de todos esses acontecimentos aí, inclusive a expiação dos nossos pecados. Por isso que o verso 27, que fala que vai firmar uma aliança e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as oblações, não se refere a um anticristo. Se refere ao Messias. Quem tinha poder de cessar os sacrifícios e as ofertas? Quem tinha poder de realmente quitar essas coisas? Não é o anticristo, mas o Messias. O próprio Messias é que vai determinar com a morte dele a finalização de todo esse sistema de ofertas e sacrifícios, não é verdade? E por que eu estou falando isso? Porque
O sistema religioso, de um modo geral, ensina que aqui, quem vai fazer o concerto de uma semana, eles dizem que é o anticristo. Que o anticristo vai surgir agora, por 7 anos, vai reconstruir o terceiro templo de Israel, vai fazer sacrifício de volta lá no templo de Israel, e na metade dos 3 anos e meio vai cessar o sacrifício. Eles dizem que é o anticristo. Não é o anticristo. Mas isso não é só no meu pentecostal também. Várias sistemas religiosos defendem isso aí. É uma das doutrinas mais divulgadas no mundo, essa doutrina aí que o anticristo vai reinar 7 anos lá em Jerusalém. Mas não tem base bíblica. Aqui está dizendo no verso 24 que quem sela a justiça eterna, traz a expiação dos pecados, é o Messias. No verso 27 está relacionado, é o Messias que faz o concerto de aliança eterna, morre na metade da semana, continua esse concerto até o final das 70 semanas, certo? A última semana, como diz aqui o gráfico, aqui, ó. Aqui, ó. No ano 26, deixa eu fazer um quadradinho aqui para vocês saberem aonde que eu estou me referindo. No ano 26, ó. Aqui, ó. No ano 26 da era cristã, Jesus é batizado. Então, haverá até o Messias 483 anos. Então, exatamente, que dá 7 semanas mais 62 semanas. 69 semanas até o Messias. Para ele ser o quê? Ungido. A profecia diz isso. O Messias vai ser ungido na 79ª semana. Aí o Messias ele vai fazer um concerto que é a última mais de uma semana, certo? Ele vai fazer o concerto de mais uma semana. Deixa eu pôr aqui. O Messias faz a última semana, né? Última semana. Tá aqui. Última semana. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Última semana. 3 anos e meio, metade de uma semana. Ele faz o concerto. Na metade da semana, ele é o quê? Crucificado. Olha aqui. Tá aqui, ó. Na metade da semana, ele é crucificado. Certo? O que acontece quando Jesus fala na cruz? Está feito. Está consumado. O que acontece com os sacrifícios, com as ofertas, com os manjares? Presta atenção. O que acontece? Vamos lá. Irmãos que estão participando aí, 19 pessoas participando conosco, né? Irmã Tata Hassan, seja bem-vinda. Maria Souza. O que é que acontece quando na metade da semana a Tata Hassan respondeu aí na frente de todo mundo? Cessado o sacrifício. Muito bem. Estamos sentindo saudade. Você podia ter vindo hoje. O dia que a Tata veio aqui, esse negócio não funcionou. O dia que ela veio não funcionou aqui. Agora estamos conseguindo transmitir. Foi a morte de Jesus. Coincidiu com a morte de Jesus. Irmã Maria de Souza, irmã Bora 23 Pinheiro, né? Ela disse que está com saudade de nós também. Vem aí, quando estiver por aqui, passa aqui com a gente, sabe? Pergunta. Tá, aconteceu isso. Mas esses anos todos ali? Então, durante as 70 semanas, nós vamos ter 7 semanas da reconstrução da cidade de Jerusalém, tá aqui, ó onde eu estou pondo em vermelho, que começa a contar a partir do ano 457. Por que nós contamos a partir do ano 457? Porque saiu o edito de Artaxerxes, Esdras 7, de 12 a 26. Aqui o edito de Artaxerxes, quando começou, de fato, a reconstrução da cidade de Jerusalém, que estava destruído pelo Império
Babilônia. Eles tinham essa arca. Tinha. A arca não tinha mais. Como é que eles faziam o sacrifício? Eles não faziam mais Não, nada? eles faziam sacrifícios, oferecia no lugar santíssimo, mas não tinha arca. Mas aí não tinha o Santíssimo, porque tinha o Santo. Não, o santíssimo é dividido por um véu. O santo e o santíssimo, Para ele ficar na arca. certo? A arca, ela teve até o templo de Salomão. Antes do templo de Salomão ser destruído, a arca foi levada embora. A arca da aliança foi levada por Jeremias. É isso que nós estamos estudando. Certo? Então, do 457 até 34 da era cristã, nós vamos ter 490 anos, 70 semanas. Elias Mantova, da Itália, seja bem-vindo. Como é que é em italiano? Bem-vindo. Benvenuto? Benvenuto. Acho que é benvenuto, né? Muito bem. Então, 7 semanas, que são 49 anos, foi para restaurar a cidade de Jerusalém. Depois, até o Messias, haveria mais 62 semanas, 434 anos até o Messias, que é o ano 26. Irmã Maria Souza, também seja bem-vinda. Bom dia. Olha o João P. Júnior, seja bem-vindo também. Tá? O ano 26 da era cristã, o que acontece? Jesus é batizado. Então, o Messias é ungido. Batizado nas águas por João Batista. Quanto tempo durou o ministério da pregação que Jesus formou lá os apóstolos? Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Certo? Por volta do ano 30, 31, há uma dúvida, isso foi o ano 30 ou 31, porque essa data 457, ela pode ser 458 ou 457. Então tem aí uma tolerância de um ano aí. Eu acredito que foi no ano 30, que a data seria 458, mas só tem comprovação arqueológica para 457, né? Margarete Secunha, seja bem-vinda também, irmã. Então, o que acontece? Os 3 anos e meio, ele faz o concerto, continua o concerto por uma semana. Nos 3 anos e meio, ele o quê? Ele é tirado. E a arca estava escondida. Ele é tirado. Mas, diz aqui, Daniel 9, 24, que o santo dos santos, o santíssimo lugar, será o quê? Ungido. Nesse período das 70 semanas, historicamente, a arca não estava mais com a nação de Israel. Sumiu. Ela sumiu. Sumiu. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Ela foi levada antes da destruição do Templo de Salomão. Nós vamos ver na relação dos utensílios que Salomão levou para a Babilônia, não continha a arca. A arca já tinha sido retirada. O livro de Macabeus fala alguma coisa sobre a arca. O livro de Macabeus fala que Jeremias, ele, temendo que a arca fosse levada e caísse na mão dos inimigos, pegou os sacerdotes levitas e levou a arca para uma caverna escondida. Aqui, o livro de Macabeus é um livro que tem valor histórico. Seja bem-vindo, irmão Alexandre, da Terra Planividência. Estamos com 21 pessoas, né? Então, aqui fala o seguinte, sobre a arca. Vou ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, está em 2 Macabeus,
capítulo de número 3, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui que fala sobre a arca, né? Tá? Ok. É 2 Macabeus, capítulo 2. Olha que interessante essa história aqui do livro de Macabeus. Jeremias esconde material do culto. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias deu aos deportados a ordem de tomarem do fogo, como já foi indicado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta recomendou aos deportados que não se esquecesse dos mandamentos do Senhor. E que, à vista das estátuas de ouro e prata, dos ornamentos de que estavam revestidas, não se deixasse desviar de seus pensamentos. E dizendo outras coisas semelhantes, exortava-as que não deixasse a lei afastar-se do seu coração. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, advertido por um profeta, ordenou que acompanhasse com a tenda a arca da aliança. A sair ele para a montanha onde Moisés tinha subido, contemplou a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca, o altar dos perfumes, obstruído depois a entrada. Aproximando-se então alguns dos que tinham acompanhado, ao pretenderem assinalar o caminho, não puderam mais identificá-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou, dizendo: olha o que Jeremias disse: o lugar permanecerá secreto, até que Deus realize a reunião do seu povo novamente, mostrando-se misericordioso. Então o Senhor mostrará de novo estas coisas, e aparecerá a glória do Senhor, assim como a nuvem, como se manifestou no tempo de Moisés, e quando Salomão rezou para o lugar santo, fosse grandiosamente consagrado. Narrava-se também como este, dotado de sabedoria, ofereceu sacrifício pela dedicação e pelo acabamento do templo. E a semelhança de Moisés, que havia orado ao Senhor, do céu desceu fogo, consumiu as oferendas e os sacrifícios, assim também Salomão orou. E o fogo, descendo do alto, devorou os holocaustos. Moisés havia dito: por não ter dele comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Da mesma forma, também Salomão celebrou os 8 dias. Então, Jeremias, ele tomou a arca advertido por um oráculo, por uma profecia. E levou a arca da aliança antes que houvesse a destruição do templo de Salomão. Ele levou para uma caverna secreta, que diz aqui que teria sido no monte onde Moisés apareceu. E que seria essa profecia que ele ouviu que tinha que levar a arca? Um arqueólogo amador, ex-adventista, chamado Ron Wright, pesquisou a respeito dessa profecia, que está num livro histórico chamado Apocalipse de Baruque, que fala a respeito da Arca da Aliança. Baruque era um ajudante e escrivão de quem? Jeremias. De Jeremias. E ele escreveu um livro chamado Apocalipse de Baruque, que dizia o seguinte, que a Arca da Aliança seria escondida por muito tempo e que depois os anjos de Deus tinha uma obra a ser feita com ela, e que só no fim dos dias é que seria revelada essa grande obra de Deus com relação à arca. Mas isso está implícito em Daniel 9:24, que nós lemos. Nós lemos e está lá o que vai acontecer de importante em relação à Arca da Aliança. O que será que nós lemos em Daniel 9:24, que se refere à Arca da Aliança?
poucas pessoas têm esse discernimento, irmãos, porque tem que estudar a Bíblia para saber. Vamos ler novamente Daniel 9:24? Para ver o que está dizendo algo relacionado à Arca da Aliança? Seja bem-vindo, Lion. É Ron Riat. Exatamente, Ron Riat. R-O-N, Ron. Então, olha aqui. Daniel 9:24 traz um segredo sobre a arca. Está no finalzinho do versículo. Para selar a visão e para ungir o Santíssimo. Os irmãos estão participando aí, os irmãos fazem ideia o que seria a referência sobre a Arca da Aliança em Daniel 9:24? O que você acha, irmão Celso? Consegue enxergar aí? Consegue enxergar alguma coisa com a Arca da Aliança aí? A Júbi não vale porque ela já sabe. Irmã Zilda. Irmãos, quando que o Santíssimo era ungido segundo a lei? O Santíssimo Lugar. Vamos estudar sobre o tabernáculo. Vamos lá em Hebreus, capítulo de número 9. Vamos lá. A gente tem que estudar um pouquinho sobre o tabernáculo. Tá? Nós íamos fazer um tabernáculo. Mas nós temos desenho aqui. A gente tem que fazer um tabernáculo para estudar, né? Aqui, ó. Hebreus. Agora, nas férias, a gente vai ter que fazer um tabernáculo aí, para uma maquete. Hebreus 9 fala do tabernáculo. Ele diz assim: ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino, um santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chamava santo lugar. Aqui está como santuário, mas é santo lugar. Deixa eu diminuir um pouco mais. Então, mais o segundo compartimento, além do véu, estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Então, o santuário ele era dividido em duas partes, tá? O que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, dentro da arca estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara que floresceu de Arão, miraculosamente floresceu, e também tinha o maná que caiu no deserto. Estava dentro da arca, que era feita toda de ouro. E essa arca, junto com o incensário de ouro, ficava em que lugar? No Santo dos Santos. Então, vamos pôr aqui o desenho da arca, do tabernáculo, né? Tabernáculo do deserto, né? Israel. Vamos pôr aqui como é que ele era, né? Ele era dividido em 2 partes. Então, dentro dele, ele era mais ou menos assim, né? Ele era mais ou menos assim. Abrir a imagem de uma nova vida. Tá aqui, ó. Ele tinha uma cerca externa. Tá dando para ver aí, irmãos? Eu vou pôr aqui para os irmãos também poderem acompanhar, tá bom, irmãos? Deixa eu ver. Era a tenda do deserto.
Espero que esteja dando para... Então tá aí. Ele tinha... Vamos dar copiar na imagem, passar aqui pro... Então, tá aqui. Vamos dar um zoom. Ele tinha aqui, o primeiro compartimento é essa parte aqui, ó. Né? Esse aqui é a primeira parte, o primeiro compartimento, que tinha o candelabro de 7 braços, tinha o altar do sacrifício, né? Tinha o altar do sacrifício. Tá aqui, ó. O candelabro, o altar do sacrifício. Fora tinha também onde queimava os animais. A bacia para lavar os sacerdotes. Os sacerdotes, eles trabalhavam no pátio e trabalhavam dentro do primeiro compartimento. No segundo compartimento, que era dividido por um véu de pano grosso, mesmo de linho, ficava a Arca da Aliança e o incensário de ouro. A Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, ela ficava no Santíssimo Lugar. Certo, irmãos? Então, ficava 2 coisas no Santíssimo Lugar. O censário e a Arca da Aliança, só. Dividido com um monte de véu, né? Dividido por um véu. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu abriu de cima para baixo, selando a visão e fazendo a justiça eterna, a expiação dos pecados. Porque com a morte do Messias, cessou-se a oferta. Então, ungiu o Santíssimo Lugar. Como é que funcionava na Antiga Aliança? Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote, só ele, podia entrar em que compartimento? No segundo compartimento, que era o Santíssimo, para ungir o Santíssimo. Aonde que era feita a unção do Santíssimo? Na presença dos 2 querubins de ouro que Deus descia ali, a Shekinah de Deus descia ali, lembra? E ali era ofertado e ungido a tampa do propiciatório. Vamos pôr aqui a Arca da Aliança? Vamos pegar uma cópia da Arca da Aliança aqui, para nós vermos como que ela é, né? Então, a Arca da Aliança, ela era o utensílio, Arca da Aliança, ela era o utensílio que ficava ali no... É de baixo. Essa aqui, mais bonita? Não, eu te mostro. Não, era uma que dava para ver bem em cima. Tem que pegar uma que dá para ver em cima da tampa. Exatamente. Essa aqui, essa tá dando, essa também tá. Essa aqui tá com mais resolução. Vamos ver aqui. Abrir nova aqui. Aqui, ó. Então tinha 2 querubins. Nessa parte aqui superior da tampa, a presença de Deus, chamada Shekinah, aparecia e o sumo sacerdote ungia com o sangue essa parte aqui do propiciatório. Ele ungia, mas depois ele limpava, certo? Só que a profecia está dizendo que tem 70 semanas sobre o povo para fazer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos, que é, vamos dizer, a unção definitiva. Então, esse local aqui da arca, que é chamada tampa do propiciatório, da misericórdia, é o local onde Deus aparecia e se fazia o quê? A expiação de todos os pecados. Então, desde Jeremias, a arca não foi mais vista. Desde Jeremias, por causa que ele foi avisado por um oráculo divino, ele tomou a arca e levou para um lugar escondido e disse que só nos últimos dias o povo entenderia aquilo.
Então, daí, os sacerdotes só começaram a matar, então, os animais. Não tinha mais onde... Eles ofereciam ali, além do véu, mas não tinha mais a arca, né? Ficou uma coisa intermediária. Como é que uma dúvida que Aham. ali, a arca desapareceu na morte de Jesus? Não, a arca não desapareceu na morte de Jesus. Não. Ela já não existia. Como lá, no caso, O véu abriu. desceu, não. Quando Jesus foi sacrificado na cruz, desceu o sangue pela Ah, calma. Calma, irmão. Não adianta as coisas. Não adianta as coisas. O irmão quis adiantar as coisas aqui. É porque você já falou disso pra você. Né? Os irmãos estão acompanhando aí, com 30 pessoas nos acompanhando. Não sabia. Não deu para cumprimentar o resto das pessoas que chegou, né? Nós temos... Então, a Arca da Aliança, ela representa também o propiciatório, ou o lugar de misericórdia. Muito bem. A profecia está dizendo que no final das 70 semanas, na última semana, o Messias é tirado, ou seja, ele é morto, e haverá ainda mais metade da semana de concerto para dar uma semana, a última, né? E o que acontece com os sacrifícios e ofertas? São quitados. Então, a expiação está completa. A expiação está completa. Só que como os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, continuaram matando. Então, o que aconteceu no dia? O que aconteceu no dia da morte de Cristo? A Arca da Aliança, eu vou ampliar aqui, ó, a pesquisa. É a parte que está falando. Eu vou ampliar aqui a pesquisa. Aqui, ó. A Arca da Aliança foi secretamente levada para uma caverna no ano 586, quando os babilônios tiveram em Jerusalém sitiada. Isso está em 2 Reis 25. Foi o cativeiro lá babilônico, o segundo cativeiro, né, dos judeus. Jeremias e seus assistentes queriam esconder os móveis do tabernáculo dos invasores pagãos. Mas, na realidade, isso ele fazia parte do plano de Deus. Se os judeus tivessem aceitado a Cristo como Messias, os judeus teriam tido posse da arca na época de Cristo e teriam oferecido o sangue de Jesus como sacrifício final e teriam colocado seu sangue ao lado ocidental vago do propiciatório da arca. Era assim que se fazia a expiação. O sangue era ofertado em cima da arca, certo? Lá no antigo tabernáculo. Mas os judeus, eles aceitaram a Cristo? Eles não aceitaram a Cristo. Deus sabia que eles não aceitariam um filho dele. Então Deus, o Eterno, tinha um plano organizado para colocar, de alguma forma, fazer a expiação sobre a Arca da Aliança. Quando Cristo morreu, aconteceu algo muito interessante na morte de Cristo. Quando ele falou, está feito, o que os evangelhos dizem que aconteceu? Logo no momento que ele reclinou a cabeça e morreu. Houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto que fendeu as rochas, rasgou as rochas. E os soldados atemorizados, exatamente, irmã Tatá, né? Os soldados atemorizados viram que verdadeiramente ele era o filho de Deus. Primeiro que escureceu, no momento que ele já estava próximo de morrer, escureceu os céus, fez-se noite, trevas. E depois, quando ele morreu, imediatamente houve um grande terremoto. Esse terremoto abriu uma fenda, rasgou as rochas. Inclusive lá o véu rasgou de cima a baixo também no templo. Né? Muito bem.
Seja bem-vindo, Elias. Novamente. Esse terremoto, ele rasgou debaixo da cruz aqui, ó, como vocês vão ver nessa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar a imagem. Vou abrir aqui. Ó, vou tentar ampliar para vocês verem. Então, aqui na cruz de Jesus, em cima, ele foi crucificado perto da escarpa, grudado com a escarpa do Calvário. Eu estive lá e fiz, inclusive, um filme a respeito do verdadeiro local onde Jesus foi crucificado e onde Jesus foi sepultado, que dali tem um túmulo cavado na rocha. O jardim é conhecido como Jardim de Nicodemos, né? De José de Arimateia. Seja bem-vindo, Mistério do Mundo. Né? Nosso irmão Bruno, Mistério do Mundo. Então, foi colocado sobre a cruz 3 plaquetas que falavam Jesus Nazaré, rei dos judeus, na língua hebraica, na língua grega e na língua latina. Jesus Nazarentus, rei de Iodos, né? Rei dos judeus. E Yeshua, Nazarote, Meleque e Yahudim, né? Rar Yahudim, em hebraico. E em grego, Yesu Nazaré, né? Rex é em latim, né? Exatamente. Então, Jesus, Yeshua e Yesu, né? Em 3 línguas. Quando Jesus ele morreu, um pouco antes dele morrer, ele já estava morto, foi feito o quê? Foi vazado o lado dele com uma lança e jorrou sangue e água. Só que ele tinha 2 buracos, um buraco em cada mão, no pé, foi no pulso. Mais a coroa de espinha. Quer dizer, durante todo o sacrifício, continua vazando. Nossa, quanto sangue ele perdeu! Quantos litros tem um ser humano? Quantos litros de sangue tem um ser humano? Em torno de 4, 5 litros. Sangue, né? E ainda ele foi transpassado a lança no seu lado direito, ok? Aí quando deu esse terremoto, rachou, debaixo do sopé da cruz, rachou as rochas, abrindo uma fissura até uma caverna, e debaixo dessa caverna, abaixo do local do sacrifício de Jesus, estava a Arca da Aliança, que foi colocada ali, segundo o oráculo de Baruque, debaixo desse local aí. E o sangue de Jesus verteu sobre o propiciatório, ungindo o Santo dos Santos, como diz a profecia de Daniel 9:24. Sangue com água, drenou, realizando a expiação definitiva da humanidade conforme os rituais da lei e dos profetas. Porque Jesus falou, tudo há de se cumprir conforme está escrito. Realizando a expiação definitiva da humanidade. Lembrando que dentro da arca estão os 10 mandamentos. Os 10 preceitos da lei de Deus, que apontam o pecado. Jesus veio nos perdoar dos pecados. Quem aponta o pecado é a lei de Deus. Então, Jesus ele também morreu para nos redimir dos pecados que a lei de Deus aponta. A lei de Deus é a justiça eterna, mas não para nós continuarmos a viver em pecado. Para nós, a partir de receber essa salvação, passarmos a viver na justiça.
Então a Arca da Aliança está debaixo do local onde Jesus foi crucificado. Deus fez com que um terremoto desse ali para que abrisse uma fissura. A fissura está lá no local. E ali foi escavado por Ron Wright em 1982. E ele tirou foto da arca e, inclusive, raspou o sangue que estava na tampa do propiciatório e fez o exame desse sangue em microscópio eletrônico. O sangue era do tipo AB e tinha apenas 24 cromossomos, não 46 cromossomos. Sim, irmã Jubi, irmã Poli. O que aconteceu com a foto que ele tirou? Ela perguntou o que aconteceu com a foto que ele tirou. A foto ainda está em poder dele e ele disse que era para os filhos dele revelar só no tempo próprio. Não, Recentemente, os filhos deles revelaram a foto da arca. Então, você vai falar, porque hoje em dia esse lado está com o palestino, mas na época de Jeremias era tudo Jerusalém. E por debaixo de Jerusalém, que é tudo caverna. Então, irmãos, o que acontece? A Arca da Aliança está dentro do território da Palestina, debaixo do chão ali, debaixo do chão, no local exato onde Jesus foi crucificado, na escarpa do Calvário. Eu estive lá 2 vezes, inclusive fiz um filme, um documentário a respeito deste assunto. E ela não conseguiu ser tirada ainda daquele local, porque para ela ser tirada daquele local, precisa de sacerdotes devidamente consagrados, da linhagem de Levi e Cohen. E ainda não tem sacerdotes devidamente consagrados. Agora que eles estão fazendo isso, os agentes da Mossad, o serviço secreto de Israel, tentaram tirar a arca de lá e morreram todos eles, com o olho voltado para cima, segundo relata Ron Wright. Há 2 semanas antes dele morrer, ele deu uma entrevista para um importante repórter conhecido dos Estados Unidos. Essa entrevista eu tenho na íntegra, tanto o áudio como ela degravada. Ele disse que depois que o governo e o serviço secreto de Israel descobriu que a arca estava naquele lugar e tentou tirar a arca e morreu agentes da Mossad, com os olhos virados para trás, o único que conseguiu puxar os cadáveres amarrando corda para fora foi Ron Wright. Ele amarrou corda e eles puxaram para fora os cadáveres, porque eles tentaram remover a arca sem estar devidamente consagrado. E a arca continua no mesmo local, onde é exatamente abaixo do local onde foi colocada a cruz de Nosso Senhor Jesus. Aí o governo de Israel resolveu fazer o serviço secreto para proteger o Ron Wright e proteger de uma 3ª guerra mundial, porque se essa notícia viesse de forma evidente na mídia, poderia causar uma 3ª guerra mundial, porque a arca está no território palestino. E ainda tem mais, o exame do sangue da arca revela que Jesus é verdadeiramente o Messias de Israel. Causaria um tumulto tremendo também no meio do judaísmo. Um tumulto no meio do islamismo, um tumulto no meio do judaísmo e um tumulto no meio das igrejas cristãs também. Porque dentro da arca estão os 10 mandamentos e o 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do sábado, o 7º dia. Não é nova. Então, vocês imaginam a bomba atômica que é essa revelação? Né? Vocês imaginam a bomba atômica que é essa revelação? Bom, numa segunda escola bíblica, nós vamos mostrar o filme, o documentário, né, sobre a Arca da Aliança e o exame do sangue. Inclusive, o exame do sangue foi também filmado pelo microscópio eletrônico. Foi colocado sangue em sal, água, e depois de 3 dias ele viveu. O sangue viveu e foi examinado pelo microscópio. Tinha 24 cromossomos. Nós vamos mostrar isso na próxima live que nós vamos fazer no próximo sábado, se Deus permitir. Essa é uma revelação para poucas pessoas. Os sábios entenderão.
mas os ímpios não entenderão. Então tem um monte de gente que diz que esse Ron Wright era um falastrão, mas foi proposital. Eles inventaram, não, ele não achou nada, é mentira, não tem nada. Só que eles puseram um deck lá para tapar, para esconder. Ué, lá não é o verdadeiro local onde Jesus foi crucificado? Lá não é o verdadeiro local onde ele foi sepultado? Não tem a caveira lá? A caveira da escarpa do Calvário? Tudo como diz a Bíblia, certinho? Por que eles não mostram o local onde Jesus foi crucificado? Puseram um deck lá para esconder. Se é mentira o que Ron Wright achou, por que está escondido? É porque é verdade. É porque é verdade e eles não querem que o mundo descubra isso, porque senão a coisa vai ficar uma bomba. Só que a 7ª e última trombeta, que nós estudamos sábado passado, diz que abriu-se o céu e foi vista a arca da aliança. Então vai ser um testemunho que vai dar um grande terremoto no meio religioso. Né? Seja bem-vindo, Allen Alves. Vocês fazem, irmãos, vocês fazem ideia da nitroglicerina, do TNT, da bomba que é essa revelação? Mas Deus reservou, Deus reservou para os seus escolhidos. Porque vai dar uma guerra. Vai dar uma guerra. Deus reservou a verdadeira sabedoria aos seus escolhidos. Não, e outra vai ser quando abrir a arca. Você está falando que a lei está lá dentro? Então, os 10 mandamentos que foi dado no Monte Sinai, com 10.000 testemunhas de anjos, porque essas são as tábuas do juízo que vai julgar todo ser humano. Todo ser humano será julgado pela lei, pelos 10 mandamentos, no tribunal de Cristo. Está dentro ali da arca. As 2 tábuas verdadeiras. Vocês imaginam? Isso é um abalo em todo o sistema religioso, islâmico, judaico, cristão. Um grande terremoto, bem como diz a 7ª trombeta. E viu-se a arca e deu-se um grande terremoto. Deus vai permitir que nos últimos dias isso seja conhecido para causar, vamos dizer, a última mensagem, a última prova. Assim como a Arca de Noé foi achada. A Arca de Noé foi achada, a irmã Zilda. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Por isso que os agentes da Mossad foram tentar puxar a arca, morreram. Fala, irmã Júlia. Você vai explicar hoje ou também vai deixar para sábado que vem? Por que o Ron Wright não morreu? Você vai explicar hoje ou vai deixar para sábado que vem? Então, o Ron Wright não morreu porque ele foi uma pessoa, desde o começo, chamada por Deus para trazer à tona essas coisas. Foi ele que achou a Arca de Noé, as bases da Arca de Noé. Foi ele que achou o verdadeiro Monte Sinai, na Arábia, a travessia para o Mar Vermelho, o verdadeiro mar, a travessia do Mar Vermelho. Foi ele que descobriu Sodoma e Gomorra, provou. E, por último, no final da vida dele, a Arca da Aliança. Que ano foi isso? 1982. 1982. Inclusive aquele filme, vocês lembram aquele filme que foi feito Indiana Jones, atrás da Arca da Aliança? Foi na mesma época, porque já tinha saído alguma coisa. E Hollywood fez o filme meio para criar um mito. Mas Ron Wright já tinha noticiado num pequeno periódico de Israel a respeito disso. Mas não foi aceito como verdade. Porque houve um serviço de desconstrução da pessoa de Ron Wright, colocando ele como velho gagá, maluco, fanático, mentiroso, para poder apaziguar a situação. Não perca o próximo sábado, irmãos, sobre a continuidade da Arca da Aliança. Participe. Minha saudação a todos vocês, paz seja convosco, tá? Estamos aí
com 39 pessoas assistindo, né? Não esqueçam de deixar o like, né? Walter Souza, seja bem-vindo, Natalício Figueiredo, né? Todos que estão participando aí, Andy Nobre, deixe o seu like e nós vamos continuar sobre esse importante assunto. Talvez nós tenhamos uma segunda parte, quem sabe até uma terceira parte, sobre essa questão dessa grande revelação sobre a Arca da Aliança, o propósito dela, as profecias bíblicas e históricas e arqueológicas sobre a Arca da Aliança. Evelyn Pereira, Maria Souza, paz seja convosco. Tenha um feliz sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o quarto mandamento da lei de Deus, que está muito esquecido, irmãos. Vamos restaurar a verdade deste mandamento. São 10 mandamentos, né? Paz seja convosco.